E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o David, sejam bem-vindos a mais um Hook aqui na Story Notes. E hoje, nesse episódio de hoje, eu tô aproveitando essa madrugada, né? Eu acho que atualmente é 2 horas da manhã de um sábado. E eu tô aproveitando essa madrugada para falar de diagramação. Viu? E o que é diagramação? Diagramação, no mais básico dos básicos termos, é simplesmente o ato de distribuir elementos gráficos dentro de um texto, dentro de um jornal, dentro de um livro, dentro de um site e qualquer outro tipo de coisa. É você saber organizar os textos dentro da sua área que você quer trabalhar, seja um site, um livro, um cartaz e coisas do tipo. Pensando nisso, eu resolvi realmente dar um passo a passo, né, para quem quer diagramar e que não tem dinheiro para dar esse tipo de suporte ao seu livro. Lembrando que, dando um aviso bem breve aqui, se você pode pagar um diagramador, um revisor para o seu livro, pague. O que a gente está fazendo aqui é dando um passo a passo para a pessoa que quer adiantar o processo do seu livro e que não tem dinheiro para diagramar, para revisar e para fazer todos os processos que precisam estar dentro de um livro para que ele seja aceito, pelo menos na Amazon, como um livro. Né? Você não vai pegar um arquivo de Word gigante e vai jogar na Amazon dizendo que é o seu livro. Você tem que diagramar, organizar, revisar e fazer essa coisa toda. Pelo menos esse passo eu estou provando para você que é possível fazer no Word e sem nenhuma dificuldade. Então, nesse vídeo a gente vai fazer uma diagramação improvisada aqui no Word e eu espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Oh, what a hook, huh? Então, pessoal, aqui estamos na nossa área de trabalho. Deixa eu só verificar aqui se o som está saindo perfeitamente. Acho que está. Pronto. E vamos lá. Para diagramar um texto, rapidão, assim, só falando bem breve. Para diagramar um texto, a gente precisa de um texto, entende? Então, vamos lá. Eu peguei um texto aqui que é bem antigo meu, que é um texto chamado Indra. É uma ideia que eu tive, eu lembro que eu tive essa ideia há bastante tempo, e ela falava de um mundo cyberpunk onde todo mundo tinha poderes, entende? Então, assim, tipo, é uma ideia que eu descartei faz um tempinho, né? Você vê que passa até, tipo, em 3019 é o que? Sei lá, terceiro milênio. Então, assim, é uma história bem cyberpunk mesmo, bem viajada. Então eu vou usar esse texto para mostrar realmente um pouco da diagramação. Vamos pegar ele todo aqui, sabe? Desde o título lá em cima até o cantinho. E vamos jogar ele aqui rapidão. Rapidão cometa. Do Word. Vou pesquisar aqui o Microsoft Word. Isso. Acho que vai demorar um pouquinho para carregar, né? Porque, sabe, Word é. Word é dose. É dose. Caraca. Dá só um tempinho. 6.5 hours later. Pronto. Depois de 3.000 anos, ele foi dar o ar da graça e travando ainda por cima. Então, pessoal, aqui estamos com o nosso Word, né? Fazer um novo documento em branco e jogar o nosso texto, né? Trave. Jogar o nosso texto aqui, exatamente aqui. Eu vou fazer uma colagem básica mesmo e pronto. Pronto. Aqui estamos com o nosso texto de Indra. E qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de diagramar? A gente precisa justificar esse texto. Você vê que está bem bagunçado, você vê que está bem estranho. Então, você vê aqui, ó, que o texto tá descendo a ladeira do Lodum aqui, ó.
tá bem desorganizado. Então a gente vai justificar esse texto. Se o seu texto tiver assim como o Indra, eu sugiro justificar, justamente porque a diagramação ela vai reorganizar o seu texto. E aí, se ela reorganizar esse seu texto do jeito que tá aqui, né, quebrado, e vai dar uma merda do caralho. Mesmo que você diagrame depois, vai dar uma merda do caralho. Então, a gente pega esse texto aqui certinho, né? Básico, rapidão cometa mesmo. Estão justificando tudo. Como tem poucos diálogos, né? Essa ideia que eu coloquei, ela basicamente não vai custar muito de justificar tudo, né? Mas o recomendado é que na hora que você justifique, você selecione parágrafo por parágrafo grande, né? Que você tenha, ou pequeno mesmo, e você justifique ele minuosamente para não dar minuciosamente, né? Desculpa, para não dar errado. Então você vai em cada parágrafo, ó, e justifica ele certinho, vê como é que ele fica no texto certinho para não dar nenhum tipo de merda. O texto agora justificado, a gente agora vai fazer a parte de diagramação. Independente do Word que você tenha, né, seja 2016, 2009 ou 2019, que é o meu caso, você pode vir aqui, ó, em Layout, vai ter inserir, Design, depois Layout, né? Meu Deus do céu, tá travando bastante. E aí você vai clicar este ponto aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem margem, orientação, tamanho, coluna, quebra, número de linha, hifenização e este pontinho aqui. Isso aí, é ele. É esse que a gente quer. Que nós vamos buscar. Ele que a gente faz descendente, cara. Mas tenta lembrar do último botão da primeira coluna do layout. Esse botão aqui que é configurações avançadas, né? Como se fosse a configuração avançada. Você clica aqui, vai abrir uma janelazinha aqui, eu acho. Se não travar, vai abrir a janela. Isso. E aí vai abrir essa janela aqui. Nessa janela você vai diretamente aqui, ó. Se você quiser botar os números aqui, né? Se você tem número em mente, você coloca. Mas se você não tiver nada em mente, só quer diagramar mesmo, você vai em paisagem, muda a orientação, né, do livro para paisagem. E depois vai na aba páginas, que é logo depois de orientação. Páginas. E aí vai nesse índice aqui, ó. Escolhe livro. Tá bem grande aqui, ó. Livro. Em alguns outros Words, ó, tem uma... Eu acho que não tem uma configuração diretamente para livro. Eu não sei dizer, eu acho que eu vou botar isso na edição. Um adendo na edição. Porém, acredito que não tem essa configuração nos outros Words. Porém, no Word 2019 tem. Aí você vem em livro, você vê que a visualização dele já muda. Tá vendo? Mostrando os textos pré-justificados e organizados. Que é aquilo que eu falei na hora de justificar o texto, né? Você chega, justifica o texto, né? E depois você vai diagramar, depois você vai fazer esse processo. Entende? Justifique o texto, organize o texto, depois diagrame ele. Com o texto justificado aqui, você verifica se está tudo certinho, né? Vai em papel e tal, vê se está A4. Às vezes aqui está ofício, aí você muda para A4, né? Que é o papel usado em livros. Depois vem layout, verifica se está tudo certinho, se tiver alguma coisa marcada aqui que você acha que não é necessário, você desmarca. Se não tiver, se está tudo certinho aqui, que nem o meu, você clica em OK. O texto vai justificar agora. Pronto. Você vê que das 3 páginas que esse texto deu, ele mudou para 5. Mas agora está dividido como um livro. Então, isso aqui é o básico, basicamente, da diagramação. Porém, agora agora vai passar por uma parte do vídeo que é a organização também do livro. Então,
Com o texto diagramado, você precisa organizar ele e deixar ele bonitinho para os seus leitores, no caso, né? Você vê aqui que o texto tá todo... assim, o título tá mal colocado e coisa do tipo, então vamos organizar primeiramente. Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu dar uma troca de vídeo, uma troca de lugares, e aí a gente parte para a diagramação, a segunda parte da diagramação do livro. Pois bem, gente, aqui voltamos. Eita, nós, bugou tudo. Aqui voltamos para a segunda parte da diagramação do livro. E eu disse para vocês que eu ia organizar esse livro com vocês. Então vamos lá. Você vê que a fonte do corpo, né? Isso aqui é chamado de corpo do texto, que é o conteúdo que você está escrevendo. Você vê que o corpo do texto está horrível, está em calibre que não é permitido. Então, vamos começar basicamente do começo, né? Que é mudando a fonte. Vamos selecionar só o corpo do texto aqui, não o título, mas apenas o corpo dele. Vamos colocar aqui o corpo certinho. E vamos colocar a famosa fonte Times New Roman. Se ela tiver aqui, se minha miopia acertar isso aqui. Pronto. Colocando a fonte, olha a outra cara que o texto deu. Ficou bem melhor, não é? Então, eu geralmente coloco o tamanho da fonte no tamanho 11, como já está no tamanho 11. Porém, como o texto ele é um pouco grandinho, né, e tal, ele tem, como você pode ver aqui, 1037 palavras, então eu vou colocar basicamente no 10 para ver como é que fica, né? Ficou melhor, mas comer uma página. Mas fica melhor sacrificar uma página e ter um texto organizado do que ter aquele tamanho de texto, aquele tarugo de texto sem necessidade. Agora vamos passar basicamente para o rodapé e o cabeçalho, que são o texto e o número da página. Pois bem, nesse caso eu costumo fazer o processo diferente. Geralmente tem algumas pessoas que diagramam, né, que faz esse processo, e elas preferem cuidar do título primeiro e depois cuidar do número da página. Eu prefiro cuidar do número da página por conta de um processo que eu faço que ajuda bastante na hora de organizar o texto e de dar uma coesão na hora do texto, sabe? Dar uma coesão organizacional no negócio. Então, vamos lá. Eu vou inserir primeiro o número da página, né? Vou escolher aqui o rodapé. Aqui não, desculpa. Nossa, velho, agora vai começar a travar bonitamente aqui. Trava, filho. Trave. Meu Deus do céu. Então, o Word sempre foi mal otimizado, gente. Então, pronto. Rodapé. Vamos aqui em número da página e escolher para final da página. Você pode colocar tanto no início quanto no fim. Eu vou botar no fim, porque fica mais bonitinho, né, e tal. E é o clássico, né. Eu vou colocar esse número aqui certinho, né, sem formatação mesmo. Sem formatação 2. Vou aplicar ele aqui. Vai aparecer desse jeito. Vou colocar uma fontezinha meio estilizada, né, acho que ele está em 11 aqui. Vou colocar este Nordic Alternatives, tá bom? Então, Tigrin, Korean New, Another Type aqui. Gostei. Vou botar essa fonte aqui, né, que você pode modificar os números, né? Então botei um pouco dessa fonte, ficou legal. Então eu fecho. Pronto, temos o nosso número de página. Aí agora que nós temos o número de página, vamos cuidar agora do cabeçalho e do nosso
Título. No meu livro, Os Regentes, Jin entre o Bem e o Mal, eu coloco basicamente assim. Nós temos o primeiro capítulo, né? Esse aqui é o nome do local, né? Indra. O nome da cidade é Indra. E o nome da região é Racine Carré, né? Baseado em em uma das músicas do Stromae, né? Do álbum Racine Carré mesmo. É uma música dele, né? Bem famosa mesmo. Então, vamos lá botar o nome do capítulo, assim, né? Então vamos botar aqui o cabeçalho. Vamos botar o nome do livro, né? O livro é Indra. Vou botar Indra certinho aqui. Aqui embaixo, onde tinha Indra, eu vou tirar ele aqui certinho. Colocar ele no meio da página, né? No topo e colocar o nome do capítulo de fato, né? Eu acho que eu coloquei na época de Deu Tudo Errado. Isso. Acho que foi isso mesmo. Deu tudo errado. Pronto. Como ele tá em calibre ainda, né? Vou colocar os devidos Time New Roman. Botar uma barrinha aqui, né? Que é sublinhado. E vamos para Indra agora, né? Temos a Indra aqui. E em vez de colocar assim, eu tive até uma ideia, mas vamos lá. Em vez de colocar o nome do livro, eu quero colocar aqui logo na primeira página o nome do capítulo. Mas como é que eu coloco o nome do capítulo se eu tirar Indra aqui e botar tipo, sei lá, primeiro capítulo, vai cair para todas as páginas. Como é que eu só separo nessa página aqui? Simples. A gente vai em primeira página diferente. Quando a gente sinaliza aqui a primeira página diferente, nós separamos a primeira página das outras páginas do texto. E é por isso que, por exemplo, eu botei o número da página primeiro, porque quando você coloca o cabeçalho primeiro e assinala a primeira página diferente, você não consegue colocar mais o número 1, porque é uma página diferente do Word agora, e separa. Aí é bem mais cômodo você colocar o número da página e depois cuidar do cabeçalho. Você vê aqui que até comeu o número 1, tá ligado? Se eu desmarcar, ele volta. Mas se eu marcar novamente, ele volta a separar a página. Então aqui, quando eu separo a primeira página das outras páginas do livro, eu tenho a liberdade de colocar qualquer título aqui em cima. Como eu disse que eu ia colocar outro título diferente, né? Logo na primeira página, vou colocar aqui primeiro capítulo, certinho. Vou botar uma fonte assim bem legal, né? Acho que vou colocar aqui Another Typewriter, né? Pra diferenciar. Primeiro capítulo. E aqui eu vou colocar Indra mesmo. Indra. Centralizar. Another Typewriter, né? Acho. E já foi. Aqui está nosso texto com a organização certinha. E você vê aqui que temos a nossa primeira página diferente e temos as outras páginas também diferentes com um cabeçalho único. Ah, Davi, mas com o meu número 1, velho, ficou chato. Cara, pelo menos pra mim, a minha visão, sabe? Acredito que não ter o número 1, né? Não ter o número 1, botando assim, tipo, número 1, página número 1, ou então, sei lá, o capítulo começa na página 10, aí você bota lá página 10. Ter isso, pelo menos na minha visão, não sei de vocês, isso aí não custa muito, entende? Então, basicamente, vamos dizer que é um preço a se pagar por uma boa diagramação. Depois disso, nós vamos diagramar aqui certinho, né? Porque não basta só você justificar, fazer todo esse processo, colocar capítulo bonitinho, separar a página diferente, sem organizar o texto. E você vê que esse texto tá cheio de coisa, tá cheio de
de parágrafos gigantescos. Então, depois que você fizer esse processo, você vai organizando, não vai postando no Wattpad assim, sabe? Tipo, não vai postando no Inspired. Wattpad não, Inspired, né? Para o seu livro não ser roubado no Wattpad. Então, vai postando no Wattpad aí, no Inspired aí, sabe? Tipo, lá vão ter. Não. Tô organizando o texto certinho aqui, ó. Se tiver algum parágrafo gigante, que é aquele onde assim, um texto, uma descrição é quase uma página inteira. Se tiver isso, divide ele certinho. A partir do segundo ponto, viu? Não divide logo no primeiro ponto do texto, que pode ser um ponto continuado. Então, vai dividindo aqui a partir do segundo ponto, ó. Temos aqui, ó, primeiro ponto já foi, segundo ponto já foi aqui, ó. Separou certinho. Aqui, ó, outro parágrafo gigante, começa aqui, termina aqui, meu Deus do céu. Aqui é o primeiro, esse aqui é o primeiro parágrafo, né, parágrafo continuativo. Aqui. Pronto. Ainda ficou um pouco grande, né? Mas se eu cortar mais um pouco vai ficar ruim. Então, acho que, vou arriscar cortar mais um pouco. Você vê que já foi para 4 páginas ainda. E aqui, basicamente, estamos com o nosso texto separado, diagramado, organizado. Tem que ver também se não tem nenhum espaço vazio, né? E algum espaço aqui que pode ser considerado um parágrafo, né? Porque quando você faz o processo de diagramação, é possível que alguns espaços eles fiquem assim, tipo, cria alguns espaços, algumas gorduras dentro do texto que deixa a organização um pouco ruim. Aí você tem que vir aqui e verificar certinho se o texto está diagramado. Como esse aqui é uma cobaia, eu não vou me atentar um pouco. Eu vou atentar muito nesse fato. Só quero realmente mostrar todo o caminho que você pode fazer para diagramar o texto. E também tem vezes, né, dando uma atenção aqui agora, tem vezes que quando você faz esse processo de diagramação, ele pode desjustificar alguns textos. Então, é necessário, mais do que nunca, você fazer uma revisão minuciosa para, antes de você exportar ele para PDF, faça uma revisão, faça tudo certinho para não dar merda. E você faz toda a revisão aqui, ó, tá vendo? Naquele lance da gordura que eu falei contigo. Aqui, ó. Tem um espaço sobrando aqui, você vai e apaga. E aí você vai fazer esse processo aqui, vai revisando, colocando tudo certinho. Tem um texto que invadiu aqui a página, você vai, coloca ele de volta. E assim você vai levando. Então, pessoal, esse foi o vídeo de diagramação. Deixando bem claro que se você pode pagar um diagramador, pague. Mas se você não pode, você faz esse passo a passo aqui. Deixando aqui, ó, deixem um like, se inscrevam no canal se você gostou do vídeo, ative o sininho para mais notificações e nos vemos na próxima. Até breve.